Obrigado, viu, Ana Paula? Pode passar aí para finalizar. Fernando Cotter. Acompanhar a sessão para nós, gente, porque começou a sessão. Fernando, por favor. Obrigado, deputado Eduardo Barbosa. Eu quero dizer primeiro, agradecer ao deputado Eduardo, deputada Carmen, deputado Geraldo Rezende, que estão aqui e conseguimos ficar até o final. Boa tarde, né? Pois é, já estamos no período da tarde e quero dizer que, puxa, muito proveitosa essa mesa, né? O último a falar, depois de tão belíssimas falas, puxa, tão, né, encaminhamentos que eu tenho certeza que vão ser dados aqui, eu acho que isso é fundamental. E esse era o nosso objetivo nessa audiência pública hoje, com certeza. E não posso deixar de citar o trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em especial o Cláudio Paes, que é o secretário, a Érica Pimentel, a Carmen Cecília, que são pessoas que sempre têm propiciado essa discussão da questão do autismo aqui nessa Casa Legislativa de tanta importância, não é? E eu queria dizer que esse acesso que nós estamos falando hoje aqui, da educação, né, no mercado de trabalho também, é um verdadeiro desafio ainda, né? Ana Paula citou essa questão das escolas que agravam. Eu passei por isso, Ana Paula, e recebo quase que mensalmente pessoas denunciando isso para o Movimento Orgulho Autista Brasil, e nós temos que encaminhar isso. A doutora Patrícia Raposo nos abriu uma porta aí agora, né, convidando o MOAB para participar de questões lá dentro, que eu reputo como muito importante, viu? Da maior importância para a gente tentar alcançar essas políticas públicas que estão muito no papel ainda, que nós lutamos para que estivessem no papel, agora precisamos lutar para tirar do papel, viu, Patrícia? Então, quero que você saiba disso, né? Essa empáfia, né, que você falou, Ana Paula Ferrari, das pessoas que acham que sabem demais, né, e mais do que todo mundo, né, nós temos esse defeito, né, de um modo geral, eu digo, da sociedade doente, que o doutor Caio falava. Nós achamos que sabemos, isso é o pior, né, e achamos que o outro não sabe, com isso sabe menos do que nós, né, e temos que estar muito aberto para isso. A gente viu o Júnior, chamo o Wander de Júnior, né, pela internet, nos conhecemos pelas redes sociais, que tem tanta importância hoje nesse mundo e nesse país, e nos mostrou isso de forma muito clara, né, dessa questão do respeito a essas diferenças, né, que nós precisamos ter, porque eu acho que esse termina sendo um dos grandes problemas, né. Nas escolas, nós precisamos que essas pessoas tenham realmente ganho pedagógico. Isso não pode ser depósito de pessoas, né? Tudo para a gente, como foi colocado aqui, é muito mais caro. Então, tem que se pensar nesse tipo de coisa também, né? Quanto a essa questão específica, Júnior, que você trouxe aqui, né, que nós conseguimos trazer aqui hoje, depois de tanto tempo, o MOAB também vai oficiar ao Ministério Público, né? E acho que convido, de qualquer modo, reafirma a importância dessa casa, dessa comissão, viu, deputado Eduardo, de oficiar também, de saber exatamente o que está acontecendo, procurar nas mais diversas instâncias, não é? E, de qualquer modo, saber o que houve. Não é? Por que não? Não é? Vamos tentar, sim, ainda uma medida reparatória. Ainda há, sim, essa possibilidade. Não vamos descartar isso. E para os próximos, claro, sem dúvida. Né? Mas isso tem que ser colocado na pauta do dia, né? Como foi feito aqui nessa comissão. O IFB, nós conseguimos, muito bem lembrado, Cristiane, o curso de formação para o acompanhante especializado, né? E nós precisamos repetir isso, né? Por diversas vezes tentamos, e o IFB nos alegou falta de recurso, então, de repente, nós precisamos trabalhar esse recurso para que isso seja feito. Naquela oportunidade, foram 40 vagas e 300 inscrições, rapidamente, a grande maioria ficou por fora, né? E nós precisamos saber, essas pessoas interessadas, como nós vamos capacitá-las, né? A questão está sendo feita, inclusive, um ginásio aqui no IFB de Brasília, né? Eu vi, quem sabe a gente não pode utilizar, né, o pula-pula, né, as atividades esportivas. O deputado Eduardo Barbosa, para quem não sabe, ele é médico também. E eu já ouvi outras pessoas, outros médicos falarem, mas acho que ele deve concordar, porque ele conhece muito, por causa das APAES, o seu trabalho nas APAES, que muitas vezes atividades esportivas deixam de tomar remédio dos autistas, né, e deixam de tomar medicação por causa de atividades esportivas, né? Então, assim, a gente precisa muito trabalhar essa questão e, quem sabe, viu, fica essa proposta minha aí, para que a gente possa levar, por favor, que isso fique registrado para o IFB aqui em Brasília,
essa oportunidade, né? Eu queria dizer ainda que nós precisamos trabalhar a questão da regulamentação, né, em determinados pontos da Lei 12.764, né, a Lei Berenice Piano. Nós precisamos trabalhar isso ainda, né, a questão dos espaços para que essas pessoas estejam, né, a clínica escola, os centros de referência, os centros especializados, como já foi falado aqui. Não vou me alongar nisso, mas o CAPS já está mais do que provado que não é lugar para essas pessoas com autismo, né, onde estarão em situação de vulnerabilidade, de fragilidade, né, esse respeito às diferenças, ao individual, como foi colocado aqui. Meu filho, Dr. Caio, me fez muito melhor enquanto pessoa, enquanto ser humano. E eu tenho certeza que muitos aqui que estão aqui ainda e sabem disso, que nossos filhos realmente nos fazem seres humanos muito mais sensíveis, muito mais preparados para lidar com um mundo diferenciado do que antes de podermos contar com o contato com eles. Agora, que isso dá um trabalho enorme, que isso dá uma dedicação enorme, que isso gasta muito dinheiro para a gente chegar nisso, gasta sim, né? E nós temos que lembrar muito disso, né? Enquanto essa questão das associações, muito importante, fazem um trabalho excepcional, tem que realmente buscar participar. Você falou do pronto-socorro que o Moab fez lá, isso é recorrente, né? E nós temos que realmente reforçar esse trabalho das entidades. Isso é fundamental, né? Nas escolas e no trabalho, nós temos que saber o que vale mais, um ser humano qualificado ou um ser humano sem qualificação, né? O que vai ser melhor para esse indivíduo e para essa nação também, né? Autistas ainda são recusados em escolas, sim, apesar da lei, e nós temos que denunciar isso, nós temos que buscar resolver isso primeiro e depois denunciar esse tipo de coisa. Ainda temos médicos que, quando recebem autistas também nos seus consultórios, nos hospitais, dizem desconhecer absolutamente o caso, e nós vamos mudar isso. Precisamos tirar as leis do papel. O espectro é um espectro muito amplo, não dá tempo da gente falar de tudo, né? Eu vejo aqui o Júnior conseguir colocar tudo isso. Queria muito que meu filho tivesse, né, essa condição de poder estar aqui. Eu estou aqui porque ele não tem condições de estar aqui. Quando eu trouxe ele, a última vez que eu trouxe ele na Câmara, foi na para aprovação da lei Berenice Piano, a Lei 12.764, em 2012, e na Comissão de Seguridade Social, deputado Eduardo Barbosa, deputada Mara Gabrilli, que esteve aqui rapidamente, foi a relatora, e eu tive que trazer, antes de apresentar o relatório, para me mostrar quem era essa pessoa, não é? Porque mostrava os autistas de altíssimo desempenho e mostrar que é um autista severo grave, né? Então, ele fez xixi na frente de todo mundo, arrancou a pontinha do microfone, tudo isso é porque eu estava segurando. Minha grande preocupação é a seguinte: não posso deixar ele derrubar a deputada Mara da cadeira, né? Mas ela viu perfeitamente e passou a compreender. Está ali a Margarete, que é mãe de 3 autistas, cada um, né, numa situação do espectro diferente, não é, que pôde conversar também. O Moab fez um trabalho brilhante nessa, e demonstrar a dificuldade, que é diferente para cada um, né? Então, nós temos que pensar muito nisso, e esse respeito. Isso é fácil de falar, mas é tão difícil de fazer, tão difícil de a gente ver na prática, esse respeito às diferenças. E essa casa tem papel fundamental para trabalhar isso, né? Um mito, em relação ao trabalho, existe um mito muito grande, que as pessoas com deficiência, de modo geral, não dão conta. Dão conta, sim. Elas precisam ter o acesso, o espaço adaptado, né? Os autistas, e eu vou falar, embora, né, mas isso é muito claro, ainda estão, infelizmente, naquilo que a gente chama do patinho feio das pessoas com deficiência, sim. Ainda estão, sim. O sujeito prefere contratar mesmo aquele que manca, aquele que tem uma necessidade diferenciada, mais específica, do que o autista, que é diferente para cada um, não é? Então, tem uma dificuldade, sim, muito maior no mercado de trabalho. Nessa questão das cotas, teve aí a reforma trabalhista, né? Nós temos que pensar muito nisso. Eu tenho muita fé hoje na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, no CONAD, que eles tenham um despertar maior para essa questão do autismo. Tenho muita fé nisso. Lamentavelmente, temos aí agora a discussão de uma reforma da Previdência. A gente não pode nem entrar nesse meio, mas tem que falar que tem muita perda de direitos aí, né? A questão aí da pensão, por exemplo, né? Já imaginou se o tutor, né, o pai, morrer, a mãe vai receber só 50% e mais 10%? Então, nós temos que pensar muito nisso, né? Essa questão, deputado Eduardo, nós temos que pensar muito nisso, né? Como é que a gente vai tentar, de alguma forma ainda, aos 45 do segundo tempo,
né, tentar trabalhar ou convencer ainda o relator dessa questão. Né? Meu tempo está acabando aqui, e eu queria somente, né, sugerir que nós tivéssemos, além desses encaminhamentos que já foram propostos aqui, em relação a casos específicos do que o Júnior nos trouxe aqui hoje, eu queria que a gente continuasse a tratar desse tema aqui nessa comissão. Né? E na Câmara, de um modo geral, há outras comissões, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Seguridade Social e Família, e que a gente pudesse continuar falando sobre a questão do autismo, porque essas pessoas ainda precisam muito, como eu falei, ainda estão no próprio meio das pessoas com deficiência, ainda estão ainda na porta dos fundos. Nós precisamos trazer isso, precisamos trazer a realidade. Né? Os autistas adultos, depois que muita gente tem isso, a criança autista não é a pessoa, né, autista, a pessoa com autismo, como queira chamar. Esse sujeito, ele cresce, está aqui o Júnior, né, então outros que eu disse, eu não tenho condição de trazer meu filho, mas esses indivíduos não vão deixar de ser autistas, né, ainda vão continuar autistas, a não ser que morram antes. Né, isso ninguém quer, isso ninguém busca. Precisamos fazer um trabalho, deputado Eduardo, sobre a questão da expectativa de vida dessas pessoas, né, com autismo severo, por exemplo. Tinha uma mãe me colocando, puxa, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, quantos autistas têm mais de 50 anos, né, e com autismo severo? E isso é da maior importância, por exemplo, em momentos como esse, que nós vamos falar sobre a pensão, na época de uma reforma da Previdência, e isso ainda vai para o Senado. Né? Então, nós conquistamos muito, né, mas nós temos ainda muito trabalho pela frente. Né? Os estresses de pais, de mães de pessoas com autismo é comparável a um soldado em uma guerra. Né? Então, nós precisamos aliviar esses pais um pouco, precisamos trabalhar para isso. Né? Nós temos, por fim, o direito de sentir orgulho dos nossos filhos. Né? Precisamos disso ainda, nós temos o direito. Tá? E temos que trabalhar muito para isso, porque ainda nós não temos o direito de morrer. Eu tenho dito isso aqui. Né? Nós temos que pensar que, quando morrer, não vamos ser alma penada, não, viu, gente? Viu, deputado? Nós temos que ter o direito de morrer. Nós precisamos ter o direito de deixar residências assistidas, residências em que nossos filhos possam ter segurança, possam ter garantia da qualidade de vida. Deputado, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Fernando, mais uma vez, provocando a Câmara dos Deputados,